Lucas capítulo 23. Os malfeitores. Malfeitores. Olha o título, ó. Os dois o quê, igreja? O que é malfeitor? O que o malfeitor faz? Ali tinha um bom e um ruim, é isso? Será que está falando dos dois ladrões? Quem já ouviu falar do mau ladrão? Levanta a mão. E do bom ladrão? Quem já ouviu falar? A senhora já ouviu falar do bom ladrão? O que o bom ladrão faz? Existe bom ladrão? Mas até isso a religião inventou, sabia? Que coisa, e o povo vai pegando. O bom ladrão, não existe bom ladrão. Ladrão é ladrão, né? Ladrão é ladrão. Então a Bíblia diz: os malfeitores. Tem jeito, tem solução para o malfeitor? Tem. Desde que ele se arrependa, amém? Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele. Ele quem? Dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Presta atenção nisso aí. Tinha dois ladrões, uma à direita e uma à esquerda, e mesmo à beira da morte, no pior momento da vida daquele ladrão, ele blasfemava, ele murmurava, ele pecava, mesmo no pior momento, no momento mais difícil. E ele dizia para Jesus assim, que estava crucificado no meio deles: não és tu o Cristo? Quer dizer, você não é o Salvador? Cristo quer dizer Messias, quer dizer Salvador, único Salvador. Salva-te a ti mesmo e a nós também. Nesse exato momento, nesta fase da humanidade, boa parte do mundo está dizendo isso. O mundo está desesperado diante dos problemas, ou dessa epidemia, dessa pandemia, desta miséria que assola o mundo, a humanidade. E mesmo no desespero não há arrependimento, não há reconhecimento, não há manifestação de fé, de esperança, não. O que há é a blasfêmia. Eles blasfemam, murmuram e perseguem a obra, a igreja. Ou seja, perseguem a Cristo. Então um dos ladrões cobrava de Jesus que o libertasse daquela cruz, que o livrasse da morte, e se fosse o Cristo, que se livrasse também. A ignorância, ela leva o homem a sofrer, porque no entendimento daquele ladrão, se Jesus fosse poderoso,
como todos diziam, e ele mesmo demonstrou isso através dos milagres, dos sinais, que ele deveria se livrar e livrar também a vida daquele ladrão, ou daqueles ladrões. A humanidade pensa assim: esse não é o caminho para se chegar a Deus, para se tocar o coração de Deus. Não. O caminho não é murmurar, não é cobrar, não é blasfemar. O caminho para se tocar o coração de Deus é reconhecer a grandeza, a santidade, a divindade do Senhor. E muitos querem sinais, querem provas, querem milagres para provar. Deus não tem que provar. Não, Deus não precisa provar. Deixa, filhinha. Não tem um bispo, um pastor? Qual é o nome dela, filha? Qual é o nome dela? Maria? Fica tranquila. Você é parente dela, filha? O que ela está sentindo? Ela falou? Ela é parente sua? Põe o microfone para a moça falar, rapaz. Rapaz, o que está acontecendo aqui? Meu Pai, tem misericórdia, Jesus. Seu nome, filhinha? Olha só. Toma sempre remédios controlados. Só um minutinho. Mas... Cadê o bispo Luciano? Está aí? Por que está acontecendo essas coisas aqui na igreja? Você não acha que deveria dar atenção a essas coisas? Não era assim. Os pastores têm que prestar atenção, tem que ter um microfone. Qual o seu nome, filha? Daiane. O que a sua mãe tem, sua sogra? Minha sogra. Ela desmaia. Eu acho assim que ela tem começo de epilepsia, mas nunca teve um exame. Você acha? Uhum. Então eu vou dizer para você o que eu acho. Na verdade eu não acho, eu tenho certeza. Que a partir de hoje nunca mais ela vai ter isso. Glória a Deus. Ela queria muito falar com o senhor, mas não conseguiu. Ela ficou esperando aqui em pé, mas... Deixa ela, bispo. Tira o câmera, não dá licença aí para eu ver a pessoa, por favor. Eu falei, bispo, eu falei para você deixar ela. Você me ouve, bispo? Você tem certeza que me ouve? Pode sentar ela, filha. Senta, filhinha. Senta. Toca na cabeça dela com isso aqui e traga de volta para mim. Deus vai te curar desse mal agora. Está ouvindo, filha? Em nome de Jesus Cristo. Pela mão poderosa de Deus. Fecha os olhos. Receba a sua cura. Esse espírito de morte vai embora da sua vida. Sai da vida dela. Agora levanta. Levanta com força agora. Isso, agora anda. Isso. Corre para cá. Vai. Vai. Dá meu lenço de volta, que faz parte do conjunto aqui. Eu não sei colocar de novo. É para baixo aqui? O importante é carregar isso aqui, entendeu? Uai! Uai! Olha só, que maravilha. Jesus é maravilhoso. É. Viu como é que Deus é bom, filhinha? Nunca mais, tá? Vai lá. Volta lá para o seu lugar, vamos escutar a palavra. E aí, moça?
Está feliz? Ela sofreu tanto, pastor. Ela Mas sempre acabou, caía, filha, acabou. desmaiava. Você viu como é que funciona aqui ou não? Ela tem 10 anos. Eu estou falando com ela. Ô, sogra, deixa eu falar com essa moça aí. Você viu como é que acontece aqui, filha? Você mora onde? Abençoado, pastor. Muito obrigado, viu? Você mora onde? Estou morando em São Caetano. Você não acha que está errado agradecer o pastor, não? Não. Tem que agradecer a quem? Quem curou ela? Deus. Você acha que foi essa lencinha aqui que curou? Eu não sei nem botar de volta. Vocês querem levar esse lencinho para vocês? Não pode, desintegra. Entendeu? Diga glória a Deus, filhinha. Glória a Deus. Continuando, desliga agora, filho. Os bispos, prestem atenção, por favor, bispo. Peraí, eu não estou gostando da maneira que vocês estão agindo. Presta atenção. Eu não entendo vocês. Vocês têm autoridade para fazer a mesma coisa, mas vocês não sabem que tem, né? É? Você viu? Você orou aí? Vocês avaliam pelo tamanho do problema, né? Eu não. Eu olho o tamanho do meu Deus. É? Eu vou olhar o tamanho de problema, eu não resolvo nem probleminha. Eu olho o tamanho do meu Deus, é só isso. Só isso. Então vamos lá. Nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença? Quem falou isso foi o outro ladrão. É o bom ladrão, é isso? Filhinhas, olha para mim aqui. Sentam lá e escuta a mensagem, por favor, estou dizendo. Não, eu estou dizendo, o apóstolo está dizendo. Senta lá e escuta a mensagem. Para assinar papel e direito de imagem, negócio, depois você vai lá e assina. Primeiro você escuta a mensagem. Senta aí, por favor. Isso. Escuta a mensagem. Nunca saia na hora da mensagem para nada. Aprenda isso. Para nada. Nunca saia. Para nada. Nunca. 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 Está errado isso. Está errado isso. A palavra... Lembra que Jesus falou para Marta? Maria ajoelhou-se aos pés de Jesus a escutar o que? Os ensinamentos. Ele falou, ela escolheu a boa parte. Essa parte aí não é tão importante igual ouvir a palavra, entendeu, filhinha? Depois você vai lá e assina o que tiver que assinar. Primeira palavra. Quando o ladrão diz, não temes a Deus estando sob igual sentença, você sabe o que ele quis dizer? Que aquele que estava sentenciado à morte no meio deles era o quê? Era quem? Era Deus. Olha lá. Nem ao menos temes a Deus estando sob igual, debaixo da mesma sentença de Deus. Ele chamou Jesus de quê? De Deus. Como é que você testifica alguém poderoso? Como é que você confirma? Como é que você identifica onde está Deus? Exatamente. Alguém respondeu ali, ó. Pela fé. Mas eu estava esperando vocês responderem pelos sinais, pelos milagres, pelas realizações, mas você respondeu certo. Por isso que a palavra diz assim, o meu justo viverá pela fé, ou seja, vai conquistar tudo pela fé. A fé não tem que ter uma razão, um motivo, não. Não tem que ter. Porque aqueles ladrões não tinham motivo para acreditar em Jesus. Qual era o motivo que eles tinham? Eles estavam vendo Jesus ensanguentado. Eles estavam vendo um homem tão aflito quanto eles, sujeito às mesmas dores, às mesmas paixões. Eles estavam vendo um homem aparentemente derrotado. Mas de algum lugar
aquele ladrão tirou fé e disse para o colega dele: você não teme a Deus nem estando com a mesma sentença dele. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou, ele falava com o ladrão, terminou e passou a falar com Jesus. Ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Será que Jesus mostrou fotos e vídeos e provou de alguma forma que tinha um reino para ele? Não, Jesus não provou. Jesus não provou. Tem dois tipos de crente. De crente. Tem aqueles que precisam de muito para acreditar no poder de Deus, para acreditar na salvação, no reino de Deus. Tem outros que não precisam de muito. Tem uma parte aqui desse povo que se convenceu, que passou a crer por muito pouco. Tem outros que precisaram de muito. Quem precisa de pouco, esse é bem-aventurado, esse recebe muito. Até na sua casa você já percebeu isso. Tem uns que precisam de pouco. Tem gente que acredita em Deus só ouvindo um hino. Você sabia disso aí? Tem gente que acredita em Deus só ouvindo uma oração. Tem gente que acredita em Deus só passando na frente da igreja. Tem gente que acredita vendo um milagre. Tem gente que só acredita se recebeu o milagre. Aquele ladrão não tinha nenhum motivo aparente. Só que ele foi mais além. Ele não olhava para Jesus como um derrotado, um aflito como eles, não. Ele via Deus ali. E ele sabia que aquele homem que estava ali no meio deles, embora ensanguentado, humilhado e com dores, era dono de um reino. O verdadeiro reino, o reino eterno. Por isso ele disse: lembra-te de mim. Esse lembra-te de mim quer dizer, eu não sou digno, né? Mas tomara que ele não me esqueça. Tomara que ele se lembre que nessas condições eu ainda acredito que ele é Deus. Ou seja, em que condições você acredita que há um Deus? Quando está bem, quando está em alta, quando está abastado, ou nas piores circunstâncias você consegue acreditar? Eu afirmo que Deus não falha, Deus não erra, Deus não deixa de atender. Só que Ele estabeleceu que vai agir na minha vida de acordo com a minha fé, com a minha confissão de fé. Não tem outra maneira. Deus não faz nada por obrigação, nem por amizade, nem por influência. Não. Deus não faz para provar. Deus, Ele é bem presente na vida de quem o confessa. Um homem que viveu a vida inteira no pecado, roubando, em um instante que ele reconheceu Jesus Cristo, ele recebeu o que nem os discípulos tinham recebido ainda. Aliás, ele foi a primícia da obra de Jesus, do trabalho, do ministério de Jesus na terra. Jesus pregou para reis, governadores, juízes.
Jesus pregou para pobres, pregou para doentes, para miseráveis, pregou para ladrões, para todo mundo. Só que um ladrão, um homem que vivia uma vida desregrada, ao confessar que aquele ali era Deus, era o Cristo, os céus se abriram e ficaram à disposição dele. Eu e você temos uma chave conosco. Nós podemos abrir ou fechar os céus para nós. Você sabia disso aí? Então, para se abrir o céu, é necessário ter essa fé, esse reconhecimento. Não viver de acordo com as circunstâncias. O momento daqueles homens era de derrota, de revolta, de angústia, de incredulidade. Eles não tinham motivo para acreditar. O que é chamado de mau ladrão, ele não pode ser criticado por nós, não. Se nós estivéssemos numa situação dele, será que não teríamos agido da mesma maneira? Tem tanto crente que já murmurou, reclamou da vida, blasfemou, já disse: meu Deus, cadê o Deus da minha vida? Cadê o Deus da igreja e os seus parentes? Você não busca a Deus? Cadê Ele? Olha lá. E por que vai falar mal do ladrão? Mas um deles reconheceu a grandeza, a majestade, a divindade, e falou: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo aonde? No paraíso. Aquele homem fez o quê? Aquele homem fez um curso de salvação? Aquele homem era obreiro da igreja de Jesus? Pastor, bispo ou apóstolo? Não. Aquele homem só teve tempo de conseguir a salvação, ainda bem, que é o que importa. Ele tocou o coração de Deus. A atitude dele, a maneira como ele expressa a fé, tocou o coração, como ele expressou a fé, tocou o coração de Deus. Você não depende de homens, você não depende de mim, não. Você depende de tocar o coração de Deus. Não reclame da sua igreja, não reclame do seu pastor, não coloca culpa, não arruma um culpado para os seus fracassos, suas derrotas. Até no meio de bispos e pastores é comum, eventualmente, um dizer: fulano atrapalha o meu ministério. Ninguém atrapalha o seu ministério, quem atrapalha é você mesmo. Porque ninguém, nem a cruz, nem a dor, nem a condenação, a sentença de morte atrapalhou aquele homem de abrir a porta do céu. Ninguém atrapalha você, ninguém pode te atrapalhar. Nunca houve nem haverá alguém capaz de atrapalhar aquele que confessa Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. Ninguém atrapalha. Isso é coisa de quem não tem fé, de quem é ignorante. Ninguém nunca vai atrapalhar você. Ninguém nunca vai impedir você de conquistar. Porque Deus não depende de circunstância, não depende de ninguém. E Deus te vê, Ele sabe muito bem onde você está, o que você faz, o que você sente, o que você pensa dEle. Se você confessar Jesus Cristo como seu Senhor, seu Salvador, seu Deus, ninguém vai impedir você de chegar onde quer, onde deseja. Aquele ladrão queria a salvação dele, queria a transformação dele. E Jesus afirmou para ele que naquele mesmo dia, ele está com ele no paraíso. Amém? Imagina quem ouviu a conversa ali de baixo. Com certeza algum ciúme se manifestou.
eu andei 3 anos com ele, eu sofri com ele, eu fugi com ele, eu passei por isso, passei frio nos montes, e esse roubou a vida inteira, e ele está prometendo o paraíso para ele. Qual é o preço do paraíso? Qual é o preço da salvação? Qual é o preço da vitória, da conquista? Quanto é que custa você vencer na vida? Custa quanto? Quanto é que custa você entrar no paraíso? Você sabe? A confissão da fé. Crer que Jesus é o Cristo, só isso. Infelizmente o mundo não entende isso. Não entende. Aliás, não é só o mundo, não. Tem muita liderança. As igrejas inventam tanta coisa, cria tanta doutrina. Estudo disso, estudo daquilo outro. Um dia, eu fui num congresso. Numa igreja com a irmã nossa, uma das mais tradicionais. Fui convidado. Depois de vários convites, eu aceitei um, fui lá. E depois eu fui em outros, mas eu me lembro que um dos líderes, bacharel em teologia, não sei com que intuito, ele no microfone, como quem me elogiava, ele falava: apóstolo Valdemiro, eu escuto lá suas pregações. Eu queria perguntar uma coisa para o senhor. Quantos anos o senhor fez de teologia? Em público, hein? Eu falei: eu não fiz ano nenhum. Não, mas não parece. Eu falei: pois é. Mas o senhor não tem nenhum curso de teologia? Eu falei: não, eu só tenho fé, pastor. Aí ele parou. Eu queria que o senhor ministrasse para nós o que ele falou. Eu falei: não no seu nível, mas o que Deus me der, eu vou entregar para vocês. Presta atenção. Eu disse: pastor, essa fé me trouxe uma unção. E essa unção, ela evidencia o poder de Deus na minha vida. Vai escutando. E eu fui pregar, ministrar nesse congresso. Eu pedi licença para orar pelos enfermos, mas eu orei em silêncio, como fiz ainda há pouco. E uma senhora começou a chorar no meio do congresso. Ali só tinha pastor, bispos, apóstolo, esposa de pastor. Uma senhora começou a chorar, e ela chamou exatamente esse moço, esposa dele, era a esposa dele. E ela pegou a mão dele, mandou apalpar, ele apalpou, ele também começou a chorar. E ele falou: posso interromper o senhor? Minha esposa acabou de ser curada de um nódulo que estava inflamado, que ela estava correndo o risco de perder o seio. Eu falei: que bom, acabou de ser curada. E ele então me abraçou. Eu falei: pois é, pastor. O senhor passou muito tempo fazendo o seu curso de teologia. Isso aí eu consegui numa oração. Numa oração. E ele é vizinho nosso aqui. Já teve aqui. Ele falou: puxa. Eu falei: o senhor aceita um conselho?
quando o Senhor reuniu os seus discípulos para ensinar teologia, se o curso demora 2 horas, passa 2 horas orando e os senhores vão conseguir abrir o céu e receber tudo que precisa. E a sabedoria de que precisa para ensinar. E se eu falar para você que 90% estava doente nesse congresso? Porque o que fez uma fila, ainda bem que não estava na pandemia. Eu tive que fazer imposição de mãos, e era testemunho e milagre para todo lado. Esse é o problema, esse é o grande problema. O sujeito quer se dotar de conhecimento para expor. Uma coisa é expor, é você expor conhecimento, outra coisa é você expor sabedoria e unção. Paulo falou isso aí. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, ele falou. E eles começaram a ouvir lá. Na hora que eu abri a palavra para pregar, alguns ficaram decepcionados. Porque eles conhecem a Bíblia, eles só não conhecem mais que o Satanás. Porque o Satanás conhece, você viu quando ele abordou Jesus. Aí eu falei para abrir na multiplicação dos pães. E um olhava para o outro assim, decepcionado. Achei que ele ia trazer. Eu lembrei do Naamã, achei que ele ia falar. Falei, abre a multiplicação dos pães, que essa é mensagem para bispo, para apóstolo, para pastor. Aí abriram. Aí eu falei, pois é, meus senhores, meus nobres, professores, essa mensagem ensina quem prega a palavra. Um discípulo falou para Jesus assim: despede o povo para que comprem comida nas aldeias, senão vão morrer aqui, vão desfalecer. Jesus, o onisciente, presta atenção nessa palavra, onisciente. Jesus, o onisciente, disse assim, dai vós mesmos de comer a eles. Dai vós mesmos de comer a eles. Ali não tem a eles, mas é a eles. Então, por que Jesus onisciente? Jesus sabia que não tinha comida ali naquele lugar. Mas quando ele diz para os discípulos, dai vós. Jesus sabia que os discípulos não tinham comida? Não sabia não? Alguém falou não? Você não falou isso não. Você falou isso aí? Tem alguma coisa que Jesus não saiba? Tem? Claro que não. Então o que significa isso? Que eu e os discípulos, os servos aqui, temos conosco exatamente o que você precisa, só que nós temos que ter essa consciência. Jesus quis dizer o seguinte: vocês têm o que eles precisam. Só que os discípulos não sabiam. Quando ele procura, aparece o menorzinho deles, que até hoje ninguém sabe o nome. Ou sabe? Sabe? A não ser os que fazem a teologia, que eles inventam o nome para cada um lá. Eu não gosto disso. Não, porque o fulano chama, não quero saber o nome dele não. Para mim basta o que ele fez. Ele aparece com 5 pães e 2 peixinhos, é isso? E Jesus pediu para ele, me dá aqui. Ele deu. Eu fico pensando os mais renomados, como Pedro e outros, não tinham, na verdade tinham, mas não sabiam que tinham. Tinham, mas não sabiam que tinham. Aquele pequenininho ali, sem nome, apresentou o que Jesus queria deles. E todos comeram e se fartaram. Saiu do menorzinho deles o que não tinha nome. Então, não é só o pastor, não é só o bispo, não é só o apóstolo.
todo que confessa Jesus Cristo leva consigo o tesouro no vaso de barro. Mas é preciso ter essa consciência. Aquele ladrão, ele viu isso em Jesus. Ele reconheceu que Jesus Cristo tinha o que ele precisava, mesmo estando naquela situação. E ele foi coroado. Ele foi agraciado. A fé, ela leva você a lugares improváveis. A fé, ela leva as pessoas a lugares e o mundo nunca vai entender. O mundo nunca vai entender. Vai ter inveja de você, vai questionar você. Eu já fui revirado de cabeça para baixo nesse país pelas autoridades. Cabeça para baixo. Porque eles buscaram a minha origem e chegaram à conclusão de que um Zé Ninguém como eu não poderia ter chegado onde eu cheguei. Há muitos anos eu estava numa reunião com um estrangeiro. Fui para uma reunião, sentei, e ele, o principal desta reunião, ele não falava português, e eu estava para adquirir um patrimônio dele para a igreja, um imóvel dele para a igreja, da empresa dele. Como ele estava no Brasil, ele foi, e ele ficou olhando para mim. Acho que ele não gostou muito da minha presença na reunião. Não sei, não posso julgar, não sou juiz. Ele foi preconceituoso, mas eu não sei porquê, se é por causa da minha cor. Ele sendo a linhagem dele, a origem dele, eu acho que é alemão, um louro bonito, dos olhos azuis. Daqui a pouco ele pergunta para um dos assessores dele: vem cá, o tal apóstolo não vai vir para a reunião? E eu estava lá já. E alguém apontou para mim e falou: esse é o apóstolo. Aí ele perguntou em inglês, né? O apóstolo. Entendi, não acreditou. Aí eu pedi desculpas a ele. Pedi desculpa. I'm sorry, forgive me, please. I am Valdemiro Santiago. I'm not apostle. I'm small, sou pequeno mesmo. E ele ficou envergonhado. Ficou envergonhado. Por quê? Porque as pessoas têm esse problema. Você sabe o que eu aprendi na vida? Do maior ao menor, ninguém é nada. E a fé, eu não sei se você se lembra, mas saía nos jornais assim, essa igreja mundial do poder de Deus, que é a que mais cresce, essa igreja, esse Valdemiro é um laranja de alguém. Mas o senhor não se incomoda com isso? Eu não. Você acha que quem tem a fé que eu tenho vai se incomodar com esses derrotados? Eu não. Eu não vou me incomodar com derrotado. Eu vivo pela minha fé. E você vai viver pela sua fé. Amém? Fica de pé, por favor.